dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 31 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do evento Build da Microsoft, relatório de responsabilidade socioambiental da Apple, atualização do WhatsApp trazendo suporte a textos em itálico, negrito e riscado, Apple de olho na vulnerabilidade do iOS que o FBI explorou, robô inteligente da Microsoft fazendo bobagem de novo no Twitter, Foxconn confirmando a compra da Sharp, recursos do Mapas do iOS chegando em mais países e processo do Pelé contra a Samsung. É isso mesmo que você ouviu. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu só quero dizer que se você notar uma diferença nos episódios de hoje e de amanhã do Loop Matinal, é porque eu não tô gravando ele lá no estúdio do Loop em Santo André, que nem eu faço todo dia, mas sim numa espécie de estúdio móvel em Orlando, aqui na casa do nosso amigo Carlinhos Troll, do canal Realidade Americana. Eu e o Will viemos pra cá pra buscar o iPhone SE e o iPad Pro pequeno pra mostrar pra vocês lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e ao invés de ficar sem gravar o podcast hoje e amanhã, eu decidi gravar ele na estrada mesmo, na correria, pra continuar trazendo as informações pra vocês. Aviso dado, agora sim, vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Samsung, que está sendo processada por ninguém menos do que o Pelé por conta de um anúncio no jornal que a empresa veiculou nos Estados Unidos para promover a linha de TVs UHD. O anúncio em questão mostra uma TV exibindo uma partida de futebol, tem lá um jogador dando um voleio cara a cara com um goleiro, e do lado da TV tem uma foto enorme de um cara que, segundo a empresa que cuida dos direitos de imagem do Pelé, se parece com um ex-jogador. Por conta do uso da foto desse cara, que sinceramente não tem nada a ver com o Pelé, e pela associação da foto com o futebol que tá passando na TV, eles resolveram processar a Samsung por 30 milhões de dólares, o que honestamente vai ser bem difícil de acontecer. Agora eu vou falar da Apple, que estreou na Dinamarca, no Japão, na Áustria e na Suíça o recurso de redondezas do aplicativo nativo de mapas do iOS, que possibilita um jeito fácil de localizar restaurantes, lojas, postos de gasolina, centro de saúde e assim por diante. Esse recurso, que em inglês tem o nome Nearby, apareceu no iOS 9 e ele é bem útil para ajudar o usuário a explorar uma região específica do mapa. O problema é que, pelo menos por enquanto, o número de países onde o Nearby funciona é bem limitado. Com a adição desses 4 países que eu falei no começo da notícia, agora são 13 territórios que conseguem tirar proveito dele no total, o que é um número bem pequeno, levando em conta a quantidade de países onde a Apple vende iPhones e iPads. Mas, pelo menos, é bom ver que a empresa segue habilitando o Nearby para mais países. Aliás, não faz muito tempo, a Apple habilitou esse recurso para alguns usuários no Brasil, possivelmente como uma espécie de fase de teste, mas depois de algumas semanas, o Nearby sumiu para todo mundo, e já que o Brasil não entrou nessa última leva de territórios que passaram a poder contar com o recurso, parece que a coisa ainda não estava rolando legal para poder ser lançada no país. Há algumas semanas eu comentei aqui que a Foxconn tinha decidido comprar a Sharp no que seria a maior compra de uma empresa japonesa feita por uma empresa estrangeira na história. Quem ouviu a notícia deve se lembrar que no mesmo dia que a Foxconn anunciou a compra, ela também teve que suspender essa decisão, depois que ela descobriu que a Sharp tinha dívidas de centenas de milhões de dólares, mas não tinha contado para ninguém. Isso quase fez o negócio ir por água abaixo, e aí a Sharp falou que isso não passava de um mal entendido, que essas dívidas não eram de verdade, eram só projeções, mas a essa altura o estrago já estava feito. A Foxconn e a Sharp deram início a uma nova rodada de reuniões para decidir o que iam fazer da vida, e agora parece que eles finalmente conseguiram chegar num acordo. Isso porque elas divulgaram a informação de que agora sim a Foxconn vai comprar a Sharp, mas vai pagar 100 bilhões de ienes a menos no negócio. Agora ela vai pagar 389 bilhões de ienes, o que dá uns 3 bilhões e meio de dólares, e isso mostra que no final das contas aquelas dívidas lá da Sharp não eram tão de mentirinha assim quanto eles tinham dito, afinal, ninguém dá desconto desse tamanho para ninguém só por causa de um susto ou de um alarme falso. De qualquer forma, com essa compra, a Foxconn passa a controlar 66% da Sharp, e esse é um passo muito significativo para a empresa, que agora vai deixar de ser só uma montadora de produtos e vai passar também a vender eletrônicos diretamente para os consumidores finais. No fim das contas, isso é curioso porque, de certa forma, agora a Foxconn vai começar a lançar aparelhos para concorrer com os produtos de outras empresas que ela mesma monta. Agora eu vou falar da Microsoft, que ontem passou vergonha de novo por causa da Tay, que é aquela conta controlada por uma inteligência artificial que a empresa lançou no Twitter na semana passada e que precisou de menos de um dia para virar um troll racista preconceituoso. Isso fez com que a Microsoft tivesse a público pedir desculpas, dizendo que aquilo tinha acontecido por causa de uma exploração, de uma falha no sistema de aprendizagem da conta. Desde esse fiasco, a conta andava quieta, não tinha tweetado mais nada, mas ontem ela voltou a postar, só que claramente tinha alguma coisa errada, porque ela começou a postar tweets alucinadamente, e foram mais de 4.200 tweets em coisa de 15 minutos, e todos eles mencionavam pessoas aleatórias no Twitter, mandavam umas frases que não faziam sentido nenhum.
Depois desses 15 minutos de loucura, a Microsoft interrompeu a sequência de tweets e veio a público de novo para explicar o que foi que deu errado. De acordo com a empresa, dessa vez a conta da TEI foi reativada por engano durante alguns testes internos e depois de se explicar de novo para o público e para a imprensa, a Microsoft deu uma geral na timeline da TEI e removeu todos esses tweets que foram postados por engano. Agora eu vou falar sobre a Apple, que pela primeira vez está em desvantagem na briga com o governo a respeito de criptografia. Isso porque, ao que tudo indica, o FBI não quer contar para a Apple qual foi a falha que eles exploraram para conseguir acessar o iPhone de San Bernardino. É claro que as chances da Apple não ter nenhuma ideia do que foi que aconteceu são pequenas, mas fato é que o FBI não disse se vai ou não falar para a Apple qual foi a falha que eles exploraram, e isso tem feito a Apple usar um outro caso de um iPhone em Nova York, que também é alvo de uma investigação parecida com a de San Bernardino, para tentar descobrir o que foi que o FBI fez. Isso porque, de acordo com uma matéria da Reuters, caso o Departamento de Justiça americano tente e não consiga desbloquear o iPhone de Nova York com o mesmo método que foi usado no iPhone de San Bernardino, a Apple vai pedir provas de que isso é verdade e vai pedir o acesso ao método utilizado para ela mesma tentar ver se dá ou não para desbloquear o iPhone desse jeito. Para quem estava feliz com o final do caso de San Bernardino e não aguenta mais ouvir falar sobre isso, eu avisei, aquele fim na verdade era só o começo e essa briga ainda deve ir muito longe. Agora eu vou dar uma dica rápida para você que gosta de sofrer e ainda usa o WhatsApp ao invés de usar o Telegram para falar com seus amigos. A atualização mais recente do WhatsApp trouxe a compatibilidade com recursos mais avançados de textos, como por exemplo itálico, negrito e o texto riscado. O problema é que para usar esses recursos nas suas mensagens não existe um botão de negrito ou então uma opção escondida para fazer o itálico. Para ativar isso aí, você vai ter que aprender uma espécie de sintaxe de programação ultra simplificada que vai transformar as partes do seu texto quando você enviar a mensagem para o seu contato. Para fazer essas coisas é bem simples, sempre que você quiser que uma palavra ou uma sequência de palavras fique em negrito, é só você colocar um asterisco antes da primeira palavra e um outro asterisco depois. Já se você quiser usar o texto em itálico, é só você colocar um underline antes e depois do que você quer que fique em itálico. E por último, para riscar uma palavra ou uma sequência de palavras, é só marcar o começo com o símbolo de til e o fim com outro til. A exemplo de tudo que o WhatsApp lança, o recurso ainda não está funcionando perfeitamente em todas as plataformas. Na versão web do WhatsApp, por exemplo, isso ainda não está rolando. Ontem a Apple divulgou o relatório anual do progresso das ações de responsabilidade social com os números relativos ao ano passado. Do ponto de vista de fornecedores, a Apple conseguiu cortar os casos de horas extras para 97% da força de trabalho, o que representou um aumento de 5% em relação ao ano anterior. A Apple tem um acordo com as empresas tipo a Foxconn, que limita a 60 horas por semana a jornada de trabalho, e em 97% dos casos eles conseguiram cumprir isso. Para levantar dados desse tipo, a Apple fez 640 auditorias planejadas, fez 21 auditorias surpresa, fechou 250 casos de revisão de assuntos relacionados à segurança do trabalho, meio ambiente e questões trabalhistas e ainda conduziu 25 mil entrevistas com empregados das fábricas para ter certeza que a diretoria não estava punindo os funcionários que reportassem problemas. Ainda de acordo com o relatório, essas investigações conduzidas pela Apple identificaram 3 casos de trabalho infantil numa fábrica que estava sendo alvo de uma auditoria pela primeira vez e, nos 3 casos, os funcionários tinham 15 anos de idade. Quando isso acontece, a fábrica é basicamente obrigada a pagar pela educação e pelo custo de vida básico da criança como forma de punição, além, claro, de ser obrigada a parar de empregar as crianças. Agora, em relação à responsabilidade social e ambiental, a Apple disse que conseguiu eliminar totalmente da cadeia de suprimentos os fornecedores que usam minérios que são alvo de conflitos armados e, de acordo com o Jeff Williams, que comanda as operações da Apple, para conseguir essa marca, a empresa teve que parar de fazer negócio com 35 fornecedores que conduziam os negócios de maneira errada. Por último, a respeito desse assunto, em 2015 a Apple diminuiu o volume de emissões de carbono em 13.800 toneladas métricas e evitou que 73.700 toneladas métricas de lixo fossem parar em assentamentos por conta dos programas de reutilização de materiais da companhia. O relatório não para por aí, ele tem diversas informações complementares sobre a força de trabalho e o meio ambiente, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um link para esse relatório aqui na descrição do episódio. E por último, ontem a Microsoft apresentou o tradicional evento Build, que essencialmente é para desenvolvedores, mas que também sempre conta com anúncios interessantes de produtos e novidades que a empresa pretende lançar nos meses que sucedem o evento. E ontem não foi diferente, a Microsoft apresentou uma série de novidades bem legais para usuários do Windows, Xbox, Skype e alguns outros produtos, e aproveitou para anunciar o início da entrega das primeiras unidades de desenvolvimento do HoloLens, que é o headset de realidade aumentada que a empresa vem prometendo já faz um tempão, mas que até agora nada. Começando pelo Windows, a Microsoft falou que vai lançar uma versão nova do sistema chamada Windows 10 Anniversary Update e que vai chegar como uma atualização gratuita para os usuários. Essa atualização vai chegar também para os usuários do Xbox One, o que vai fazer com que os aplicativos feitos para o Windows 10 passem a rodar no console de videogame da Microsoft.
Outras novidades da atualização do sistema incluem o suporte ao Windows Hello no Microsoft Edge e um recurso novo para uso de stylus chamado Windows Ink, que vai trazer utilidade de marcação de texto tanto no sistema como um todo, quanto no pacote Office. Já uma coisa curiosa que a Microsoft anunciou foi a chegada de uma série de bots para o Skype que vão cumprir inúmeros papéis diferentes, trazendo entretenimento, produtos e serviços que incluem até compra de passagens para usuários do Skype para iPhones, iPads, Androids e, claro, dispositivos Windows. Por último, eles disseram que vão começar a entregar as unidades de desenvolvimento do HoloLens para os programadores que já compraram o kit por $3.000, o que é mais um passo na direção do lançamento oficial do produto, que por enquanto ainda não tem uma data marcada, mas é bom que a Microsoft lance logo, porque a concorrência está chegando em massa e não dá para esperar que o consumidor comum vá comprar mais de um headset de realidade virtual para poder brincar em casa, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!